Olá pessoal, aqui é o Fábio do blog Tecnologia Digital 24 Horas e esta é mais uma palestra Segredos dos Recursos Avançados de Câmeras IP. Bem, o conteúdo da palestra. Eu inicio fazendo uma breve apresentação pessoal. Vou comentar sobre os equipamentos utilizados para fazer as demonstrações. Vou falar um pouquinho sobre a inteligência das câmeras IP. Um pouco sobre os recursos avançados que essas câmeras possuem, tá? E como configurá-los. Falar também da parte de análise de vídeo embarcado, que é muito interessante aí para estar analisando eventos aí na área monitorada. E eu encerro a apresentação. Bem, falando um pouquinho sobre os equipamentos utilizados, eu estou utilizando aqui com câmeras, switch e também software, que é o Smart Viewer. Com relação às câmeras, eu estou usando uma câmera Full HD que é SNB 6004, uma câmera de 3 megapixels que é SNB 7002 e uma câmera HD que é a câmera anti-vandalismo SNV 5084. Tá? Falando um pouquinho a respeito da câmera SNB 6004, que é uma câmera da linha WiseNet 3, uma câmera Full HD. Ela possui uma taxa de 60 quadros por segundo, day night com remoção de filtro, um WDR, né, que é o alcance dinâmico estendido, que atua diretamente no shutter da câmera, chegando a 130 dB, e também atenuação de neblina, que é o defog, uma alta sensibilidade. Ela possui análise de vídeo integrado, rádio bidirecional, entrada para cartão de memória e ajuste de foco através de função remota, também controle de íris com a função P-Iris. E falar um pouquinho sobre a inteligência das câmeras IP. Uma câmera a gente pode considerar como um computador na sua rede. Por quê? Porque ela possui um sistema operacional embarcado, ela tem um alto poder de processamento para análise de vídeo, por exemplo, né? Além das funções de vídeo da câmera, você também pode estar utilizando análises, regras de vídeo e também embarcando analíticos externos de parceiros aí, dependendo do fabricante da sua câmera. Ela pode gravar imagens internamente, caso você tenha um cartão de memória inserido, né? Ela utiliza protocolos de rede similares a computadores ou ativos de rede, né? São muitos, por exemplo, o SSL, TCP/IP, SNMP e muitos outros aí que vocês podem estar encontrando no equipamento. Ela não depende de nenhum hardware concentrador, ou seja, você não precisa de um equipamento instalado na central de monitoramento para que a câmera possa estar funcionando, tá? E você utiliza uma infraestrutura de rede para estar fazendo a conexão da sua câmera entre a área monitorada e a central de monitoramento. Bem, basicamente uma câmera IP, por ser inteligente, ela não necessita de um concentrador, como eu havia dito, o que difere de uma câmera analógica, por exemplo. Na câmera analógica você tem a câmera e você necessita de um gravador remoto para receber essas imagens e fazer a gravação. A câmera IP ela pode trabalhar totalmente independente, sem a necessidade de um hardware ou de um software remoto para fazer a gravação de imagens. Tá ok? Bem, um recurso muito interessante, pessoal, que poucos clientes usam é a gravação em cartão SD. Ou seja, a câmera ela pode armazenar as imagens que ela está capturando em um cartão de memória. Essas imagens elas podem ser acessadas através de um computador ou de um dispositivo móvel, um celular ou um tablet. É um recurso que permite redundância na gravação. Se você está fazendo a gravação remota no NVR ou no software, você tem a opção de gravar também no cartão de memória. Caso ocorra uma interrupção de rede ou uma falha no servidor, você vai ter uma redundância dessas imagens na própria câmera. Uma informação importante, atenção ao tipo de cartão utilizado, né? Principalmente com relação a temperaturas, velocidade e o espaço disponível que você tem para a gravação. É um recurso interessante para aplicações pequenas de escritórios, residências, né? Pequenos comércios. Ela permite uma redução do consumo de banda e consequentemente uma redução do custo, caso você grave as imagens diretamente no cartão.
E um cartão de 64 GB ele pode ter autonomia de 2 a 4 semanas de gravação, dependendo das configurações que você faz na câmera. Bem, esse aqui é um vídeo, pessoal, que mostra toda a parte de configuração do cartão de memória para você realizar a gravação. Vamos lá então. Bem, primeiro eu vou entrar em Setup na câmera. Depois eu vou em Evento, Armazenamento. Verifico que o meu cartão não está habilitado. Vou habilitá-lo e vou clicar no botão Aplicar para estar habilitando este cartão. Bem, a câmera vai recarregar, já aparece o status aí de gravação. Vou formatar esse cartão. Tem os perfis de gravação que eu posso estar configurando para o modo normal e para o modo evento. Seria a taxa completa ou o iframe. Posso configurar também um tempo de pré e pós alarme e também a extensão da gravação, se é formato próprio ou formato aberto AVI. Configuro sobreposição e também exclusão de imagens depois de um certo período de tempo. Tem o calendário para gravar contínuo ou por faixa de horário. Clico no botão Aplicar e vou lá no modo ao vivo. Bem, eu deixei a câmera gravando alguns instantes aí para a gente poder verificar as imagens gravadas. Eu entro no modo Playback, seleciono o dia da semana e clico no botão Play. Automaticamente eu já estou reproduzindo as imagens gravadas através do web browser. Posso exportar essas imagens aí também para um formato AVI, para poder salvá-las aí no computador e depois transportá-las num pendrive ou num DVD. Tá ok? Tem a opção do software também, no caso aqui o Smart Viewer, que é um software gratuito da Samsung. Também posso acessar a câmera remotamente e reproduzir as imagens. Tá? Similar à forma anterior, porém remotamente através do software. Colocando em tela cheia. E é isso aí. Bem, recorte de área, função crop. Essa função é interessante, pessoal, para você transmitir imagens distintas em tamanhos diferentes, cada uma configurada em um perfil da câmera. No caso das câmeras da Samsung WiseNet 3, ela possui até 10 perfis independentes de vídeo que você pode estar configurando. Aqui no nosso exemplo eu tenho uma imagem Full HD de toda a área, que pegando toda a extensão da residência. Eu tenho um segundo recorte pegando a garagem numa resolução 800 por 600. E um terceiro recorte pegando a entrada social da casa aqui, né, de 1024 por 768. Então a mesma câmera está gerando 3 informações distintas que eu posso estar transmitindo em perfis independentes. É ótimo para otimizar o uso de banda, transmitindo áreas específicas. Consequentemente, eu vou estar enviando cada imagem em um perfil distinto. Esse é um vídeo aqui que mostra o uso da função multicropping. Tem uma extensão aí, o escritório. Uma figura bem interessante está entrando aí. E agora eu começo a fazer os recortes na imagem. Então, notem que eu pego a pessoa que está lá no fundo. Depois o pessoal girando a cadeira e eu estou mais próximo ali, né? Deitada num travesseiro. Então você consegue pegar a imagem Full HD e fazer os recortes e transmitir de forma independente. Tá? Bem, conexão segura HTTPS. Bem, as câmeras elas possuem uma função HTTPS que utiliza o protocolo SSL/TLS, que permite conexão segura entre a câmera e o cliente de monitoramento, o software,
Isso é interessante para você ter uma comunicação criptografada com segurança, né, para trafegar a imagem e a senha que você está inserindo na câmera. Ela verifica a autenticidade do servidor, utiliza a porta de comunicação 443, que é a porta padrão aí para HTTPS. E no caso, você pode estar utilizando um certificado próprio de autenticidade ou um certificado público aí que você pode estar adquirindo aí em unidades certificadoras de autoridade aí como a VeriSign ou a SetSign, né? Você compra o certificado e embarca na câmera. A gente vai fazer aqui uma simulação utilizando o certificado próprio que a própria câmera gera, no caso da Samsung, e a gente vai ver como que faz essa configuração. Bem, eu entro em Setup, clico em Network, eu vou em SSL e seleciono a opção HTTPS. Clico em Aplicar. Automaticamente eu recarrego o browser. Como eu já tinha instalado o certificado, ele aparece como conexão segura. Se eu clicar em mais informações aí, eu vejo que é um certificado da Samsung. Tem todas as informações pertinentes a quem gerou esse certificado. E eu tenho uma conexão criptografada entre meu browser e a câmera IP. Então, se você quer utilizar uma conexão segura, é recomendado habilitar a função HTTPS. Como vocês viram, é bem simples aí, garante uma boa segurança nos dados que vão ser trafegados pela rede. Bem, configuração Gov, que é justamente para consumir menos banda de rede. Bem, aqui pessoal, eu tenho um comparativo da taxa full frame, ou seja, de quadros inteiros, e aqui os p-frames, que são as atualizações que a H264 envia, tá, para compor a imagem final. Então, qual que é o segredo? Primeiro, ele captura um quadro completo, que a gente chama de iframe, tá? A imagem completa. E no nosso exemplo aqui é uma cachoeira e uma pessoa pulando, né? Se vocês forem fazer uma análise, uma comparação, os únicos locais onde está tendo alteração é somente na água que está caindo e a pessoa que está pulando na cachoeira. O restante da imagem ela permanece o mesmo, então não tem necessidade de transmitir isso a todo tempo. Então eu vou transmitir somente os segmentos onde teve alteração de imagem, tá? E aqui um outro exemplo de uma pessoa na televisão, né? Então a pessoa está se movimentando, obviamente, e eu estou transmitindo somente onde houve alteração, tá? O que eu posso estar fazendo, pessoal? Esse intervalo aqui entre um quadro completo e o próximo quadro completo da sequência, depois dos p-frames, ele pode ser configurado, tá? Então, se eu aumento o intervalo entre os quadros completos, consequentemente eu tenho uma redução de banda, tá? A perda do iframe em uma rede instável, ela compromete as imagens momentaneamente, que é bem parecido quando você está assistindo a TV na sua casa, uma TV digital, né? E ocorre essa deterioração da imagem aqui. Neste exemplo aqui, a gente pode ver que houve uma perda aí do quadro principal e consequentemente você teve uma degradação da imagem momentaneamente, tá? Bem, como que a gente configura aí o Gov? Aqui eu tenho um software que é o NetLimiter. Notem que para essa imagem aqui eu estou consumindo por volta de 1 megabit, 1.9 megabits, né? A minha câmera está configurada com VBR, ou seja, bitrate variável. É uma imagem Full HD a 30 frames. Então eu vou entrar em Setup. Vou lá em perfil de vídeo. Entro no meu modo avançado. E o Gov por padrão nessa câmera ele vem em 30. Ou seja, ele vai a cada 30 quadros ele vai inserir um quadro completo que é o iframe. Então eu aumentei o intervalo para 150 e olha a diferença que deu. Caiu entre
900k e 1.1 megabit. Então caiu quase pela metade, aumentando o intervalo entre os quadros completos aí, os iframes, passando de 30 para 150. Bem, alta taxa de quadros. Se vocês se recordam, no início da apresentação falei sobre a câmera SNB 6004 da Samsung. É uma câmera que possui 60 quadros por segundo. Câmeras desse tipo permitem ter imagens mais claras e nítidas, livres de latência. São ótimas para utilização em locais onde você precisa fazer uma reprodução em slow motion, tá? No caso da nossa câmera, ela tem um alto processamento, ela permite 6 conexões simultâneas a 30 frames cada. Caso você não queira utilizar os 60 frames, né, você pode aumentar o número de conexões simultâneas. E as principais aplicações: locais com objetos em movimentação rápida, esteiras em linha de produção, cassinos, ruas e etc. Bem, eu posso estar selecionando na câmera aí qual que é a taxa que eu vou estar trabalhando. Então aí no exemplo foi selecionada a taxa de 60 frames. E aqui, pessoal, um vídeo que mostra a diferença entre uma câmera de 30 e uma câmera de 60 quando a gente faz slow motion. Bem, aí eu começo a diminuir a velocidade para metade, 1/4. Notem a diferença aí em 1/8. Do lado direito, o movimento é muito mais fluido, né? Então a câmera de 60 frames ela é extremamente benéfica nesse tipo de situação. Conexão via RTSP. Você pode utilizar um player, que pode ser o VLC Player ou mesmo o QuickTime, em sistemas operacionais como Microsoft Windows, macOS ou mesmo Linux. Através desses softwares, como o VLC, você digita um comando, tá? No nosso exemplo a gente tem aqui o RTSP, //IP da câmera, perfil de vídeo, media.smp. Se eu pegar esse comando e digitar no VLC, eu vou iniciar o processo de recebimento das imagens através de RTSP, sem a necessidade do software do fabricante, sem a necessidade de acessar a câmera através do browser, diretamente no meu software de reprodução de mídia, tá? Uma coisa que você pode estar fazendo também, no caso do VLC, é gravando essa imagem que você está recebendo através de um comando especial dentro do player, tá? Então no meu caso aqui eu estou usando o VLC, utilizo aquele comando que eu comentei anteriormente, dou reproduzir, insiro o usuário e senha da câmera, clique em OK e passo a receber a imagem através de RTSP. Extremamente útil quando você não quer instalar um plugin do fabricante ou quando você não tem o software para estar fazendo a visualização dessas imagens. Tá ok? Bem, máscara de privacidade. Bem, esse é um recurso útil. Você tem dois tipos, que é a máscara convencional, que ela é quadrados e retângulos, e a máscara poligonal, que está inserida na maioria dos produtos da Samsung, tá? Notem que com a máscara poligonal é muito mais preciso para eu cobrir aqui a área da piscina, a área das janelas e também da entrada da casa, tá? Eu consigo fazer uma cobertura muito mais precisa em relação à máscara convencional. Esse tipo de recurso, pessoal, para você ocultar objetos que você não queira monitorar na cena, como por exemplo piscina em condomínios ou áreas de varanda. No exemplo de bancos aí tem os terminais aí, os ATMs, onde você digita a senha. Então você pode estar criando máscaras aí nessas áreas, tá ok?
Bem, compressão inteligente, pessoal, isso é um recurso bem interessante quando você quer poupar o uso de banda de rede. No caso das câmeras da Samsung, você pode selecionar até 5 áreas para estar transmitindo em alta qualidade. E as principais aplicações: rodovias, corredores, lojas de varejo e etc. Esse recurso, pessoal, ele pode estar associado à detecção de faces. Então, no nosso exemplo aqui, a gente tem uma moça. Toda a imagem está em alta qualidade. A partir do momento que eu habilito a compressão inteligente com detecção de face, ele vai reduzir a qualidade na imagem, prevalecendo alta qualidade somente na região do rosto. Tá? Bem, pessoal, falar um pouquinho sobre análise de vídeo embarcado. Alguns fabricantes, como é o caso da Samsung, eles disponibilizam análise de vídeo na própria câmera que você pode estar utilizando. Tá? Quando você está num local que tem muitas câmeras chegando numa sala de monitoramento, torna-se muito difícil do operador estar acompanhando o que está acontecendo em todas as imagens de todas as câmeras. Pensando nisso, os fabricantes desenvolveram analíticos, análises específicas para estar monitorando certas condições na imagem, e quando ocorre algum tipo de violação, isso é reportado para o operador para que ele possa tomar uma ação proativa. Com isso, o trabalho dele é facilitado, né? E ele vai desprender tempo para trabalhar em situações específicas, tá? Ao invés de estar tentando acompanhar várias imagens ao mesmo tempo. No caso das câmeras que possuem análise de vídeo embarcado, o processamento obviamente é realizado por ela, não é necessário um servidor externo com um software instalado para estar fazendo isso. Consequentemente, você tem uma redução de custo em virtude da não utilização de servidores, de sistema operacional mesmo, de infraestrutura. Alguns fabricantes não cobram licenciamento dessas análises embarcadas, que é o caso da Samsung. E você ainda tem uma opção de estar embarcando analíticos de terceiros quando você tem um sistema de plataforma aberta, né? Um sistema Open Platform, que é possível de estar encontrando nas câmeras da Samsung da linha WiseNet 3. Tá? Aqui alguns exemplos que a gente vai ver nos próximos slides aí da nossa apresentação. Bem, detecção de movimento. Você pode estar criando áreas poligonais aí. Nosso exemplo aqui de uma rua, eu criei 2 áreas. As pessoas que entrarem nessa área vão disparar um evento de análise de detecção de movimento. Tá? Eu consigo configurar áreas, consigo configurar o tamanho dos objetos, mínimo e máximo. Por exemplo, para que um animal de estimação não viole uma regra, não dispare um evento. Eu posso configurar se a área de detecção vai ser dentro da área que eu configurei ou fora dessa área. Tá? E posso ter também câmeras que fazem uma análise de detecção inteligente de movimento por exclusão de repetição. O que seria isso? Suponhamos que você tem uma câmera numa área externa e as folhas de árvore estão sempre balançando em função do vento. A câmera ela é capaz de perceber que essa é uma movimentação repetitiva e excluir isso de uma análise. As câmeras da Samsung conseguem fazer isso de forma bem aprimorada. Então, folhas balançando, se você tem uma câmera virada para o mar, numa praia, ela vai ver que aquilo é um movimento repetitivo, ela vai excluir da análise somente quando tiver uma pessoa entrando no mar, ou se passar um barco, ou uma pessoa surfando, que vai violar essa regra de detecção de movimento. Então é bem interessante, tá? Bem, detecção de faces, pessoal. As câmeras elas têm a capacidade de detectar pessoas num local e acionar uma gravação por evento de detecção de faces. Notem que aqui eu estou falando de detecção de faces, não de reconhecimento, tá? Se eu quiser reconhecer as faces das pessoas que estão no exemplo aqui da foto, eu vou precisar de um software externo com banco de dados. Toda vez que determinada pessoa entrar na área, a câmera vai enviar um metadado com a área do rosto. O software vai receber essa informação, comparar com o banco de dados e dar o nome da pessoa que está naquele local. Tá? Aqui eu estou falando só de detecção,
que é útil justamente para você gravar a imagem somente se tiver uma pessoa no local. Por exemplo, eu tenho uma área onde tem os animais de estimação ou objetos passando na cena e eu não quero gravá-las. Eu quero gravar somente, por exemplo, quando o dono da casa chega no local. Então posso estar trabalhando com detecção de face. A pessoa chegou no local, a câmera detecta o rosto e automaticamente envia um protocolo na rede para iniciar a gravação. Tá? Bem, pessoal, aqui é um exemplo de configuração de detecção de faces num vídeo que eu preparei para vocês. Tá? Bem, eu vou entrar em Setup, configuração de evento, vou habilitar a detecção de face, clicar no botão aplicar, clico no link detecção de face, vou diretamente para o menu, posso ajustar a sensibilidade, vou deixar em 6, que é intermediário. Sobreposição de resultado é para aparecer um quadradinho na área do rosto. Posso configurar as ações de evento, os horários que o recurso vai estar ativado. E vamos para o teste. Virei para a área da câmera, ela marca o rosto, mesmo de óculos escuro, né? E automaticamente gera um evento aí de detecção de face que pode ser reconhecido pelo software ou da Samsung ou um VMS ou mesmo para iniciar uma gravação em cartão de memória. Legal? Bem, abandono de objetos, pessoal, um recurso interessante quando você precisa verificar se em uma determinada área entrou algum novo objeto, alguma nova informação na imagem. Então, identifica objetos abandonados da cena. O tempo de identificação leva em torno de 5 segundos. Permite a configuração da área de detecção, então posso monitorar toda a área de imagem ou áreas específicas e posso também determinar o tamanho do objeto aí, mínimo e máximo. Por exemplo, se eu tenho uma detecção numa calçada, por exemplo, eu quero verificar se alguém abandonou algo ali. Se eu configuro um tamanho mínimo e máximo, isso vai me ajudar a prevenir que algum carro que passe em frente à câmera dispare a análise de abandono de objetos. Tá? Bem, remoção de objetos. Aqui eu tenho um exemplo, um museu. Tem um quadro aqui do lado esquerdo. Esse quadro foi removido. Automaticamente a câmera marca essa área e gera um evento aí que leva em torno de 5 segundos. Tá? Novamente eu posso configurar a área de detecção, tamanho do objeto e também a sensibilidade. Tá? Fiz um vídeo aqui para demonstrar para vocês. Bem, vou entrar em Setup, Evento, Configuração de evento, Detecção de movimento, Análise de vídeo. Vou configurar uma análise, tenho a sensibilidade normal, tenho também as opções de tamanho do objeto, área. Vou selecionar aparecimento e desaparecimento por regra definida. Vou clicar e arrastar nas áreas que eu quero monitorar. Então vou fazer uma área poligonal ali para monitorar aqueles veículos e aquela caçamba que está no local, aparecendo e desaparecendo. Então ele vai emitir um alarme toda vez que algo apareceu ou desaparecer naquela área. Tá? Horário de ativação sempre, então vai verificar essa análise por 24 horas. Bem, tem um veículo ali dentro, ó, notem que ele está se movimentando, ele está saindo da área original. Ó. A câmera já marcou um quadrado em azul para dizer que algo sumiu ali. Ó. Bem, análise de sabotagem. O que seria isso, pessoal? A câmera ela conta com uma análise de vídeo. Se alguma pessoa cobrir a câmera ou pintar a lente ou tirar ela de posição, né, a câmera automaticamente envia um alarme
que pode ser utilizado para uma gravação aí associada com outras câmeras que estejam no local, e também para alertar o operador que algo ocorreu naquele determinado equipamento, tá? Esse é um recurso bem comum, como eu estou mencionando aqui, que está na maioria das câmeras tipo IP, tá? Recurso de tampering ou sabotagem, tá? Fiz também um videozinho aqui para demonstrar o funcionamento. Entro em Setup ou em Configuração de eventos. Opção Detecção de sabotagem, vou ativá-la. Vou selecionar a sensibilidade normal e vou deixar para ela ficar 24 horas aí, ou seja, atuando de forma contínua. Vou dar um tapão na câmera, tirei ela de posição. O que acontece? Depois de um tempo que leva em torno de 2 segundos, a câmera gera aquele quadradinho amarelo, né, que é um aviso via browser de que ocorreu um evento, e consequentemente eu envio um protocolo na rede alertando aí sobre a violação, ou seja, sobre a mudança de posição da câmera. Bem, cruzamento de linha, pessoal, é mais uma análise de vídeo que está embarcada, que você pode criar uma linha virtual, dizer qual que é a direção, se é da esquerda para a direita, de cima para baixo, em que a pessoa vai poder cruzar essa linha, a pessoa ou objeto, né? A partir do momento que um cruzamento é realizado por parte da pessoa do objeto, é gerado um alarme na rede para ativar a gravação ou gerar um pop-up de evento, tá? Aqui no exemplo foi configurada uma área na calçada. Eu marquei aqui bidirecional, ou seja, para cima ou para baixo. Então toda vez que uma pessoa cruzar a área, um evento é enviado, tá? Bem, para ativar eu vou em Setup, Configuração de eventos, Análise de vídeo. Vou selecionar a opção aí de cruzamento, né, passando. Seleciono sobreposição para ter a linha exibida na imagem, também o alerta, né, quando uma pessoa cruzar essa área ou um objeto. No meu caso aqui, eu vou criar uma área próxima aos caminhões ali na entrada do edifício. Seleciono direita e esquerda, ou seja, bidirecional, vai ter um evento toda vez que alguém cruzar a linha. O evento vai ser por 24 horas. Então vou aplicar, vou para o modo ao vivo e vamos monitorar essa imagem aí. Uma pessoa está se aproximando, cruzou a linha, já apareceu um quadradinho vermelho. Aquele quadrado maior em amarelo, ele mostra o evento reconhecido, ou seja, está sendo transmitido um protocolo de alarme na rede. E essa é a análise de cruzamento de linha, que pode ser utilizado tanto para pessoas quanto para objetos, tá ok? Bem, pessoal, entrada e saída de objetos. Esse recurso é interessante. No exemplo aí tem um estacionamento, né? Você pode estar marcando aí as áreas das vagas da diretoria, da presidência, e receber um alerta toda vez que algum veículo entra ou sai daquela área. É uma cerca virtual, né? Tempo de ativação também em torno de 5 segundos. Você também pode configurar o tamanho de objeto, a área e a sensibilidade da detecção. Vou fazer a configuração novamente. Eu entro em Setup, Evento, Configuração de evento, Detecção de movimento e análise de vídeo. Tamanho já está configurado mínimo e máximo, a área toda a área, e análise de entrada e saída através de regra definida, tá? Então eu vou criar uma área poligonal aí na entrada do corredor, entrada e saída, e vou monitorar toda vez que algum objeto entra ou sai dessa área que eu configurei. Vamos lá em monitoramento. Ó, tem uma pessoa andando em direção à área.
Entrou nessa área, apareceu o quadradinho vermelho, ocorreu a detecção por invasão de área. Tá? Então é uma função bem parecida com cruzamento de linha, né? Só que nesse caso você tem uma cerca virtual, ou seja, uma área que você pode criar de forma poligonal aí. Toda vez que a pessoa ou objeto entrar ou sair dessa área, você tem um aviso. Detecção de áudio, pessoal. Recurso bem interessante, que você pode estar monitorando um local através de um microfone embutido na câmera, como é o caso de alguns modelos da Samsung, ou o microfone conectado à entrada de áudio, né? Então toda vez que houver um ruído muito forte nesse local, ele vai ultrapassar um limite pré-configurado e gerar um alarme na rede de detecção de áudio. Tá? É bem legal esse recurso, que você pode associar ele a analíticos e softwares externos aí para fazer reconhecimento de palavras, tipos de ruído, por exemplo, tiro ou quebra de um vidro, por exemplo. Nesse exemplo aqui é só uma detecção de ruído mesmo, então se houver um grito ou um estrondo no local monitorado, ele vai ultrapassar o limite e gerar um alarme de detecção para realizar uma gravação. Tá? Bem, para configurá-lo eu entro em Setup, configuração de evento, detecção de áudio. Vou habilitar. Posso enviar um e-mail com informação, gravar no cartão de memória, trocar o relezinho da câmera, né? Também são opções disponíveis. Vou lá, vídeo em áudio, configuração de áudio. Eu tenho a fonte, no caso eu vou colocar microfone interno. Tem o ganho do áudio e a compressão. Eu vou selecionar aí um ganho próximo ao máximo aí, 7. Esse é um local que tem muito ruído. Você pode estar diminuindo aí esse ganho para não ter um áudio prejudicado aí. Notem que aí eu configuro a barra limite. O áudio está abaixo da barra limite. Eu estou tendo uma conversação nesse ambiente, tranquilo, o pessoal conversando. A partir do momento que alguém grita, ele vai passar esse limite e gerar um alarme de detecção de áudio. Bem, pessoal, falei de vários eventos aí, né, que a gente pode estar configurando, várias regras, e eu tenho também as ações que eu posso estar tomando, ou seja, eu tenho os analíticos de plataforma aberta, detecção de movimento, detecção de áudio, detecção de face, entrada e saída em uma área pré-definida, aparecimento e desaparecimento, sabotagem, linha virtual, desconexão de rede. Todos esses eventos, pessoal, eles podem gerar ações. Quais seriam essas ações? Gravação em cartão de memória, gravação de login na câmera, envio de e-mail, gravação de imagens estáticas para um servidor FTP, acionamento de uma saída de alarme. Então você tem vários gatilhos que podem estar associados a ações que você pode estar tomando a partir da câmera ou remotamente no software de monitoramento, tá ok? Bem, eu gostaria de agradecer por terem assistido a mais este vídeo. Deixo as informações aí das minhas redes sociais, Twitter, o blogger tecnologiadigital24h.com.br, também Facebook e YouTube. E aproveitando, pessoal, vou deixar algumas dicas de cursos aí para quem deseja se especializar na área de CFTV e segurança eletrônica, tá ok? Muito obrigado, deixo um abraço a todos.